Pessoal, é o seguinte, vocês estão conseguindo fazer a atividade avaliativa, a nossa prova? Estão conseguindo fazer ou estão encontrando dificuldade, alguma questão? Tá tranquilo para fazer? Me avisem aí. Boa tarde, Emerson. Estão conseguindo me escutar, gente? Ah, beleza. Pessoal, pois tentem, quem não começou ainda, tentem começar o quanto antes, tá? Porque o prazo é até amanhã, tá? Final da tarde, até amanhã à noite. E são 10 questões. Então, as questões, tudo que tem lá, gente, não tem coisa do outro mundo, certo? Tudo que tem lá são coisas que a gente viu aqui em aula, beleza? Então, se surgir uma dúvida, vocês vão lá, procura no slide, procura algum exemplo que eu fiz, procura vejam nas gravações, tá? Que são todas as coisas que a gente viu. Teve a aula anterior, gente, não foi uma aula ao vivo, foi uma aula que eu postei, que tá escrito como aula 7, eu acho, aula 7 que trata da lei de Hess, que é um conteúdo muito importante aqui da parte de termoquímica, e tem questão na prova sobre essa lei. Então é importante que vocês assistam lá o videozinho, vejam os slides também, para poder entender como funciona essa lei, tá? Porque tem umas três questões na atividade avaliativa de vocês que abordam essa temática, tá? Então, quem não viu, é bom dar uma olhada para poder tentar fazer as questões referentes a esse conteúdo, tá? Tem uma questão lá, gente, de uma coisa que vocês ainda não viram, tá? Que é o que a gente vai ver na aula de hoje, que é o que está faltando para fechar o conteúdo, digamos assim. Mas eu já coloquei uma questão na atividade avaliativa, mas eu deixei para falar somente hoje de propósito mesmo, por ser um conteúdo bem simples, né? Que vai dar para ser resolvido basicamente por regra de três. Então, eu preferi deixar para falar com vocês aqui ao vivo, né? Ao invés de deixar gravado, né? Preferi comentar com vocês aqui ao vivo. Então, a gente vai ver esse conteúdo aqui hoje, certo? Então, vamos lá. Deixa só eu abrir o slide aqui, compartilhar minha tela, daí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar o slide aí, gente? Todo mundo? Tá, então, vamos lá. Pessoal, então vamos lá. A nossa aula de hoje a gente vai tratar dos aspectos estequiométricos envolvidos na termoquímica. Tá? Então a gente vai tratar dos aspectos estequiométricos envolvidos na termoquímica. Então o que isso significa? Significa que a gente vai aprender a relacionar as quantidades envolvidas numa reação química com o calor absorvido ou com o calor liberado. Então a gente vai tratar disso, né, das quantidades envolvidas nas reações químicas com calor liberado ou com calor tratado ou com calor absorvido. Alguém já deve estar se perguntando, professor, que conteúdo estranho é esse? Né? Mas ele não é estranho. Ele vai ser basicamente aquele conteúdo que vai falar o quanto que uma substância vai liberar de calor se ela for queimada. Tipo, se eu queimar 2 gramas de carbono grafite, eu vou ter quanto de calor liberado? Se eu queimar 10 gramas, eu vou ter quanto de calor liberado? Aí, geralmente, essa... Se a gente for pegar aqui ao pé da letra, vai ser essa informação aqui que a gente muitas vezes usa no dia a dia, mas nem percebe. Por exemplo, a pessoa coloca 2 litros de gasolina na moto, né, ou no carro, e consegue andar 20 quilômetros. Por exemplo, o carro consome muito. Aí a outra pessoa coloca 4 litros de gasolina, né? 4 litros já consegue rodar 40 quilômetros. Aí a pessoa fala assim: ah, professor, mas isso é óbvio, né? Eu coloquei mais gasolina, eu vou conseguir andar mais, né? Porque o meu carro vai ter uma autonomia maior. Mas por que ele vai ter uma autonomia maior? Porque eu estou tendo mais combustível. Mais combustível
vai liberar mais energia. Se ele liberar mais energia, ele vai fazer o meu motor se movimentar por um maior período de tempo. Consequentemente, se meu motor está se movimentando por um maior período de tempo, ele vai percorrer um maior percurso do que o percurso inicial, tá? E aí quem faz essas continhas aqui, de certa forma, é a termoquímica. Então esse é um exemplo onde a gente pode aplicar a termoquímica no nosso dia a dia, tá? Só que a gente vai aprender aqui uns conceitos um pouco mais formais, tá? Um pouco mais restritos da química. E aí depois a gente pode trazer esses conceitos para o dia a dia, como por exemplo, esse caso do abastecimento com combustível e quanto de autonomia o meu carro vai ter numa queima de combustível, que é uma combustão interna, né? Então vamos lá. Existem basicamente, gente, dois tipos básicos de cálculos estequiométricos envolvidos com energia, tá? Existem basicamente dois tipos. O primeiro tipo é esse, ó. O primeiro tipo de cálculo. Que são, na verdade, perguntas que, com os cálculos, eu consigo responder. A primeira pergunta que a gente consegue responder com esse conteúdo aqui é esse, ó. É essa pergunta, ó. Assim, ó, qual é o calor, ou qual o calor que é liberado ou absorvido quando determinada quantidade de uma certa substância é consumida ou produzida? Ou seja, quando eu tenho uma quantidade de substância lá no reagente ou lá no produto, qual o calor que é liberado para a gente, para o meio externo, quando essa substância é liberada, ou quando essa substância é queimada, digamos assim. Qual a quantidade de calor que é liberado ou absorvido quando a determinada substância ela é consumida ou produzida. Outra pergunta também, que é muito comum nesse conteúdo, é essa daqui, ó. Quanto de uma certa substância deve ser consumida ou produzida para que determinada quantidade de calor seja liberada ou absorvida? Então, a primeira pergunta, ela trata basicamente do cálculo de energia, né? Ele trata basicamente do cálculo de energia, com base na quantidade de substância. Já a segunda pergunta, ele trata do cálculo da quantidade de substância com base na energia. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Uma coisa está relacionada. Certo? E aí, para eu poder entender isso, né? Essa relação entre quantidade de substância e energia, eu vou precisar das informações contidas nas equações termoquímicas, tá? Para eu poder fazer essas relações, eu preciso das informações das equações termoquímicas. Aí vocês vão lembrar o que é uma equação termoquímica, né? Uma equação termoquímica, ela é uma equação química, que é essa que está na tela de vocês aí, que é só uma equação química. E aí, quando eu vou inserir a informação de ΔH dentro da equação química, eu transformo a equação química numa equação termoquímica. O que é uma equação termoquímica? É uma equação química que contém informações de ΔH, que contém informações energéticas. Então, essa combinação total eu chamo de equação termoquímica. Tá? Então, vamos lá. Quais as informações que essa equação termoquímica vai me trazer aqui do ponto de vista estequiométrico? Primeira coisa, essa reação aqui, gente, específica, ela é uma reação de decomposição, tá? Ela é uma reação de decomposição, na qual tem o NH3 gasoso e ele está se decompondo, ou seja, ele está se fragmentando em N2 gasoso, que é o nitrogênio, e está se fragmentando também em H2 gasoso, que é o meu hidrogênio. Então, é nitrogênio e hidrogênio. Se eu perguntar para vocês o que são esses números aqui na frente, ó, o 1, o 1 meio e o 3 meios, vocês lembram, gente? Alguém lembra aí? Pode abrir o microfone. E aí, pessoal? Vocês estão conseguindo me escutar, gente? Mas vocês lembram ou não lembram o que significa esses números? Sei lá, professor. Sei não. Então vamos lá. Esses números, gente, é aquilo que eu já tinha comentado em aulas anteriores. É o seguinte, ó. A gente viu que numa reação química, os compostos, para eles poderem reagir, eles não vão reagir em qualquer quantidade.
eles vão reagir somente em quantidades específicas. E essas quantidades específicas, elas são regidas pelos coeficientes estequiométricos. O que os coeficientes estequiométricos eles trazem para a gente? Eles trazem para a gente o ajuste de quantidades das substâncias que tem nos reagentes, que é esse lado aqui da equação, e dos produtos. Então, a quantidade de átomos que aparece nos reagentes tem que ser igual à quantidade de átomos que aparecem nos produtos, tá? Então, vocês precisam ter em mente isso. Então, por exemplo, ó, o nitrogênio, ele aparece somente uma vez nos reagentes. E aqui nos produtos ele vai aparecer 1/2 de N2. Então, esse 2 aqui de baixo, ó, você pode cortar com esse 2 aqui e vai sobrar somente um nitrogênio. Que é como se fosse assim, ó. É como se fosse assim, ó. Nos produtos, ó. 1/2, tá? 1/2 de N2. Tá? 1/2 de N2. Aí esse 2, corta com esse 2, sobra somente o N. Sobra somente um nitrogênio. Já nos reagentes, eu tenho 1 vezes o N, que é somente o N, né? Ou seja, eu só tenho um nitrogênio no reagente e tenho somente um nitrogênio no produto. Alguém vai perguntar assim, professor, mas isso é coincidência? Não, não é coincidência, porque nas reações químicas, as quantidades de substâncias ou de átomos nos reagentes têm que ser iguais às quantidades de átomos ou substâncias que tem nos produtos. É aquela lei de conservação da massa, né? A massa, ela não é destruída nem criada, ela é apenas transformada. E isso acontece para todos os átomos. Isso aqui também é uma das leis da química, tá? Que as substâncias, elas só vão reagir, só vão se misturar em proporções definidas, tá? Em proporções específicas, tá? E aí esse ajuste que a gente faz para poder ter quantidade de reagente igual a quantidade de produto, a gente faz através de coeficientes estequiométricos. Então, os coeficientes estequiométricos, eles servem para ajustar essas quantidades. Aí, muitas vezes, vocês devem estar, se vocês estiverem estudando alguma reação química e tiver desajustado as quantidades de reagente e produtos, vocês vão achar estranho. Cara, o professor uma vez falou que tinha que ser igual e aqui está diferente. Se tiver diferente, vocês vão ter que fazer uma coisa chamada de balanceamento de equação química. Ou seja, vão ter que ajustar as quantidades de produto e do reagente. E como que é feito esse ajuste? Através de coeficientes estequiométricos. Então, esses números que aparecem aqui na frente são coeficientes estequiométricos, tá? Aí vocês já devem estar se perguntando, professor, o que isso aí tem a ver com termoquímica, com energia, com ΔH? Tem tudo a ver. Porque esses coeficientes estequiométricos, eles relacionam as quantidades de reagente ou produtos com o meu ΔH. Então, vamos lá. Ó. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa interpretação. Ó. Esse 1 aqui na frente, ele significa isso. Ó. Esse 1 significa 1 mol, tá? Esse 1 significa 1 mol de NH3 gasoso. Significa 1 mol de NH3 gasoso. Tá? E aí, para eu poder resolver as questões de estequiometria com termoquímica, eu vou precisar de relações, para poder montar regras de 3. Então, todas as questões desse tipo aqui vão ser resolvidas por regra de 3. Só que para eu poder resolver elas por regra de 3, eu preciso montar as relações. Então, toda vez que 1 mol de NH3 se decompõe, ele vai absorver 46,1 kJ de energia. Então, essa aqui já é uma primeira relação que eu montei. Ó. Alguém vai perguntar assim, professor, como foi que você montou essa relação? É só você olhar para a equação termoquímica, ela já vai dar essa informação de cara para a gente. Então, toda vez que 1 mol de NH3 gasoso se decompõe, ele vai precisar de 46,1 kJ de energia. Tá? Então, é uma informação que foi fornecida aqui para mim. E toda vez que toda vez que 1/2 de NH2 é formado nessa decomposição do NH3, toda vez que 1/2 de NH2 é formado, eu vou ter também uma energia de 46,1 kJ, tá? Nesse meu processo. Aí alguém já vai perguntar assim, professor, então é só relacionar aqui as quantidades da reação química com o ΔH? É somente isso, é só você relacionar, tá? Então, toda vez que eu tiver 1/2 de mol de NH2 gasoso formado, eu vou ter 46,1 kJ. Quando eu falo assim toda vez, eu estou falando aqui especificamente dessa equação. Não vão generalizar para todos os casos, tá? Quando eu falo toda vez, eu estou falando especificamente dessa equação. Beleza, gente? Aí eu poderia também relacionar o H2 da seguinte maneira. Ó.
toda vez que 3,2, 3 sobre 2 ou 3 meios de mol de H2 são formados, também são absorvidos 46,1 kJ de energia. Então, como que eu faço as relações? É só eu olhar para as entidades químicas aqui e relacionar lá com a minha energia. É só a gente fazer isso. Olhar aqui para as quantidades químicas e relacionar com a energia, tá? Lembrando que a minha relação aqui, gente, é uma relação direta de mol. Estou falando somente de mol, tá? Mais na frente, no exercício que eu vou fazer aqui com vocês, a gente vai tratar também de massa em gramas, por exemplo, né? Quanto de massa em grama de substância eu preciso queimar na combustão para liberar uma quantidade de energia. A gente vai trabalhar com isso aí também, mas por enquanto a gente vai trabalhar somente com mol. E o que é o mol? É a quantidade da substância, a quantidade de matéria, tá? Que a gente vai estar trabalhando aqui. Pessoal, agora eu vou pausar aqui e vou perguntar se vocês estão conseguindo acompanhar ou eu estou falando muito rápido. Me avisem aí, todos vocês. Tá de boa. E aí, beleza, vocês estão conseguindo entender, né, gente? Então vamos lá. Certo. Então deixa eu voltar aqui, ó. Se aparecer dúvida, gente, pode interromper, certo? Pode interromper automaticamente, que daí a gente tenta esclarecer as eventuais dúvidas aí de vocês. Deixa eu só ver o horário aqui. Tá, vamos passar. Então vamos lá. Ó, a informação importante aqui pra gente, ó. Sempre lembrando, ó, que a quantidade de energia, essa energia já pode ser liberada ou consumida. Vai depender se o meu processo for exotérmico ou endotérmico, né? O exotérmico libera energia, o endotérmico consome energia. Então, a quantidade de energia de um processo, a quantidade de energia ela pode ter duas características. Ela pode ser absorvida ou consumida. E essa quantidade de energia, ela é proporcional à quantidade das substâncias envolvidas. Por isso que eu mostrei lá a equação química para vocês. Ó, aquele 1 mol de NH3 que entrou em decomposição, ele é proporcional àquela quantidade de energia que foi absorvida lá no processo, que é 46,1 kJ. Tá? Então, são coisas proporcionais. E aí, daqui a pouco, vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando se resume à regra de 3. Muito fácil a regra de 3, que a gente aprende no ensino fundamental, eu acho, né? Só que vocês, para poderem trabalhar com essa regra de 3, a regra de 3 em si ela é uma ferramenta útil e fácil. Só que para mim poder usar a regra de 3, eu preciso saber um pouco de química, né? Digamos assim, senão eu vou montar as relações erradas. Aí eu vou lá, faço o cálculo bonito de matemática, de divisão e multiplicação, porque a regra de 3 se resume a isso, né? A fazer uma multiplicação e depois uma divisão. Aí eu vou lá, faço o cálculo bonito, mas no final está errado. Por quê? Porque eu não fiz a relação correta. Então eu preciso aprender os conceitos aqui da química para mim poder montar a regra de 3 corretamente. Se eu montar a regra de 3 corretamente, pronto, eu vou acertar todas as questões envolvidas com isso daqui. Não tem muito segredo, tá? Porque a ferramenta é conhecida, a regra de 3. Eu só preciso saber usá-la. Só preciso ter domínio das relações estequiométricas para poder fazer o uso da regra de 3 de maneira correta, tá? Isso a gente vai ver aqui. Então vamos lá, ó. Vamos trabalhar com um exemplo prático aqui, um exemplo mais prático. Por exemplo, digamos que a gente vai fazer uma queima, né? Quando eu falo de queima, eu estou falando de combustão, né? Queima de um combustível, por exemplo. Então, vamos fazer a queima de 1 mol, tá? E quando eu falo 1 mol, é como se fosse 1 quilo de alguma coisa. Estou falando de quantidade. Embora não seja a mesma coisa de 1 quilo, mas eu estou querendo tratar o mol como quantidade de matéria, né? E vocês viram, e eu já comentei bastante aqui, que na química a gente não mede as coisas como sendo 1 quilo de tal substância, 2 quilos de tal substância, não, a gente mede através de mol, tá? Então vamos lá. Na queima de 1 mol de C3H8, que é um composto químico, propano, né? Que ele está presente no petróleo, né? Esse propano. Ele é um dos parentes lá do gás de cozinha, só que o gás de cozinha é outro tipo de composto, mas é como se fosse um primo desse composto aqui, ou seja, ele é um combustível também. Então, na queima de 1 mol do C3H8, que é o propano, são liberados 2.046 joules, tá? Então já tem uma informação aqui, ó. Na queima de 1 mol de propano,
são liberados 2.046 joules. Aí alguém deve falar assim, professor, mas não é mais fácil se eu colocar isso aí através de uma equação termoquímica para poder enxergar como enxergar melhor, enxergar como químico? E realmente, quem pensou isso tem razão. Ao invés de descrever isso daqui como está na tela de vocês, eu vou expressar esse mesmo processo através de uma equação termoquímica. E ela está aqui embaixo, ó. Esse mesmo processo que eu escrevi em uma linha, ela está descrita aqui embaixo também em outra linha. Só que agora com simbolismo químico, né? O simbolismo particular da química, através de uma equação termoquímica. Então, do lado esquerdo, eu tenho uma equação química, e quando eu faço a inserção do ΔH, eu vou transformar toda essa minha simbologia numa equação termoquímica, que é uma equação química com dado termoquímico, tá? Então, ele está mostrando aqui para mim, gente, ó. Estão vendo aqui umzinho, ó? Esse 1 é quem? Esse 1, ele está dizendo que 1 mol de C3H8 gasoso, quando ele reage com 5 mols de O2, porque se é uma queima, tem que ter o O2, que é o oxigênio, tá? Ou seja, o CH3H8 é o combustível e o oxigênio a gente chama de comburente, tá? Para mim poder ter uma queima, tem que ter essas misturas desses dois caras. Então, 1 mol de C3H8, ele vai reagir com 5 mols de O2 gasoso. Então, quando eles se misturam nessa proporção de 1 para 5, tá? Eles vão formar, né, quando ocorre a queima, ele vai formar 3 mols de CO2 gasoso e vai formar 4 mols de água gasosa. E aí, para esse processo, eu vou ter um ΔH igual a menos 246 kJ. Alguém vai lembrar assim, ó, como eu falei que foram liberados 2.046 kJ, então quando eu vou para a simbologia aqui, eu tenho que escrever menos 2.046 kJ. Ou seja, o menos é para indicar que foi liberado. Ou seja, todo processo que libera calor é um processo exotérmico, ou seja, o ΔH tem sinal negativo, beleza? Então isso vocês já viram comigo aqui também ao longo das aulas. Então não é novidade, tá? Então o que isso significa, gente? Que quando a gente faz a queima, ó, quando eu faço a queima, ó, de 1 mol, olha a relação estequiométrica que eu vou montar aqui, muito fácil, ó. Quando eu faço a queima de 1 mol do C3, ó, a queima de 1 mol do C3H8, né? Fazemos a queima de mol do C3H8, ele vai me liberar uma energia de 2.046 kJ. Eu vou colocar até o sinalzinho negativo aqui, ó, tá? Vai ter essa liberação de 2.046 kJ, tá? Aí eu vou perguntar para vocês. Agora, isso aqui é a relação estequiométrica que a equação química está me mostrando. Agora eu vou perguntar para vocês, digamos que eu não vou mais, no meu processo químico, que eu estou queimando esse combustível aqui, eu não tenho mais 1 mol mais não. Digamos que agora eu tenha 10. Digamos que no meu processo, lá na minha questão ou no meu processo, eu tenha 10 mols. Aí eu vou perguntar para vocês quanto de energia que iria me liberar se eu tiver 10 mols. Quanto de energia que iria ser liberado nesse processo? Alguém saberia me responder, gente? Com base aqui na lógica? Lembrando que isso aqui é uma proporção, gente. Alguém saberia me responder? Eu não sei. Como é? Agora que a pessoa faz a regrinha de 3, né? É, agora. Que aí ia ficar. Eu não sei. Não. Não, mas calma. Mas essa aqui é tão fácil que nem precisa de regra de 3. Eu vou fazer vocês pensarem junto comigo. Pense comigo, ó. É como se fosse assim, ó. 1 mol do C3H8 libera 2.046 kJ. Só que agora, digamos, se 1 mol libera 2.046, 10 mols iriam liberar quantos de energia? A Maria Aparecida botou aqui 20.460. Exatamente, ó. Exatamente, ó. 20.460. Ou seja,
É porque eu não vi o chat, viu, gente? Ou seja, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só apagar isso aqui, gente, só para facilitar a nossa vida. Então vamos lá. Exatamente isso. Se um mol, tá? Se um mol libera, se o mol está relacionado com 2046, então 10 mols está relacionado com quanto? A combustão de 10 mols de C3H8 está relacionada com quanto? Com 10 vezes mais a quantidade de energia. Ou seja, era só multiplicar o 2046 por 10, que vai dar 20.460, como Maria Aparecida colocou, né? A gente fez a multiplicação aqui, ó, tá? Então, gente, aqui a gente vai estar tratando sempre com proporção, beleza? É sempre proporção aqui. Se um mol, tá? Se um mol libera essa quantidade de energia, 10 mols vai liberar 10 vezes mais. E se fosse 20 mols, professor, iria liberar 20 vezes mais. E assim por diante. É tudo questão de proporção. Aí alguém poderia falar assim, professor, e digamos que a questão estivesse pedindo a relação entre o oxigênio e a quantidade de energia liberada. Como era que eu iria fazer? Era só você montar essa relação aqui, ó. 5 mols, era só montar essa relação, ó. 5 mol, tá? De O2, aqui no meu processo, está relacionada com menos 2.046 kJ de energia, tá? Kilojoule de energia. Pronto, montei essa relação. Depois que montei essa relação, posso fazer qualquer questão. Então, o grande fundamento aqui, gente, é o seguinte: é que vocês podem relacionar tanto esse reagente como esse, pode relacionar também um produto, pode relacionar esse outro produto com essa quantidade de energia. Ou seja, o meu ΔH ele vai se relacionar com todas as quantidades envolvidas aqui no meu processo químico, tá? Ele vai se relacionar com todas. Então é importante que vocês tenham em mente isso, beleza? Pessoal, mais uma pergunta. Estão conseguindo entender, gente? Coloquem no chat aí ou falem. Sim. E aí, Gustavo, tá acompanhando aí também? Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos correr aqui. Tá, então agora a gente vai trabalhar. Pronto, então isso aqui, gente, é a teoria, basicamente, tá? Não tem muito segredo, não. A teoria é isso aqui, certo? Bem simples. Agora a gente vai resolver uma questão que vai tratar disso, tá? Então vamos lá, ó. Quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui, que vai dificultar um pouquinho lá na frente, mas por enquanto que vai ser fácil. Fala assim, ó. Esse aqui é o enunciado da questão. Fala assim, ó, a combustão completa do álcool comum, né? O álcool comum é o etanol, né? Que a gente coloca lá no posto de gasolina, coloca na moto ou no carro, né? O álcool comum é o etanol. Então, esse etanol ele é queimado também nos motores de combustão, né? Então, qual a fórmula química do etanol, professor? Tá aí na tela de vocês, ó. Deixa só eu pegar aqui a caneta de novo, mudar a cor da tinta. Ó, então, a fórmula química do etanol é essa, ó. É C2 H5OH, líquido, né? A gente sabe que o etanol é líquido, né? Quando a gente coloca lá no posto de gasolina. Então, quando o etanol líquido entra ele sofre processo de combustão lá no motor, né? Ele vai reagir com oxigênio e vai formar gás carbônico e vai formar água. E vai haver a liberação de 1.373 kJ. Lembrando que o menos aqui é para indicar que está sendo liberado calor. E aí não é nem novidade, né? As reações de combustão são reações exotérmicas, né? Então vamos lá, ó. Quando 1 mol de etanol é queimado, eu tenho a liberação de 1.373 kJ de energia, tá? Então essa é a minha primeira informação que eu já vou guardar ela aqui para sempre, nessa questão aqui. Então, qualquer pergunta que vier, eu já tenho que ter essa informação aqui para poder fazer as contas. Lembrando também que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol, que é uma informação que a gente vai usar lá na frente, que eu vou explicar para vocês lá na frente. Só que isso aqui a gente não vai usar isso aqui agora, mas quando for usar, eu vou explicar para vocês o que é essa massa molar, tá? Então, por enquanto, quero que vocês entendam somente essa parte de relação estequiométrica entre o meu reagente e a minha quantidade de energia. Aí vem a primeira pergunta para a gente, ó. Primeira pergunta fala assim, ó. Qual é o valor, aliás, qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mol de C2H5OH? Então, vamos lá. Quando eu tenho 1 mol, eu sei a quantidade de calor que é liberado.
E quando eu tenho 5 mol, que quantidade de calor que vai ser liberado? Eu não sei. Então, se você for esperto, você já mata na hora. Mas como a gente quer fazer no passo a passo, a gente vai montar a regrinha de 3 bonitinho, tá? Então, primeira coisa, ó. Primeira relação estequiométrica. Ficou faltando informação aqui, gente. Mas a primeira informação estequiométrica, ó, que 1 mol do meu etanol, né? 1 mol de C2H5OH, que é esse umzinho aqui, ó, ele está relacionado com 1.373 de energia, né? E aí a minha questão, ele pede a relação quando eu tenho 5 mols. Então, se eu tenho 1 mol e libera essa quantidade de energia, 5 mols vai liberar quanto? Vai liberar X, eu não sei, né? Que é o X, é minha incógnita, que eu não sei. Então, tá montada a regra de 3. Agora é só fazer as multiplicações cruzadas, né? 1 vezes X e 5 vezes 1.373, né? Então a gente montou aqui já, ó. Montei para vocês, ó. Então vai ser 1 mol, tá? Vezes X, que eu acabei de montar, vai ser igual a 5 mol vezes 1.373 kJ. O X é a minha incógnita que eu estou procurando, então vou deixar ela isolada. Esse 1 está multiplicando o X, vai passar para o outro lado dividindo, né? Então X vai ser igual, repete o numerador aqui, ó, 5 vezes 1.373, e o mol lá que estava multiplicando, ele vai passar aqui para baixo dividindo, tá? Aí, ó, tem mol no numerador, corto. Com mol no denominador, cortei, né? Então, qual que é o resultado aqui? Vai ser 5 vezes 1.373 dividido por 1, tá? E aí tá aqui a resposta, ó. Vai ser 6.865, o quê? Que unidade? Quilojoule. Só sobrou essa unidade aqui, ó, quilojoule, tá? Então, isso aqui, gente, faz todo sentido, ó. Se um mol libera aproximadamente 1.300 kJ, se eu tiver 5 mol, ele vai liberar perto de mais de 6.000, por exemplo. Ou seja, seria só pegar o 1.373 e multiplicar por 5. Né? A continha de cabeça seria essa. Ou seja, se um mol libera essa quantidade, então 5 mols vai liberar essa quantidade maior. Isso aqui, gente, é muito parecido com uns exemplos que a gente tem no dia a dia. Né? Por exemplo, quando você vai, sei lá, quando tem obra em casa, né? Por exemplo, você vai fazer quando o pedreiro vai fazer um concreto, né? Para fazer um piso de uma casa, uma parede. Se ele usa meio saco de cimento, a quantidade de areia é uma, né? Se ele usa agora um saco de cimento, a quantidade de areia vai ser bem maior. Ou seja, um saco de cimento vai dar para juntar com mais areia do que meio saco. Então é meio que uma questão mesmo de proporção, né? Que a gente conhece no nosso dia a dia, né? Então, basicamente isso. Por exemplo, uma colher de chá de açúcar consegue adoçar uma certa quantidade de café. Se eu colocar 10 colheres, eu vou adoçar uma quantidade muito maior de café. Então, é a questão mesmo de proporção. Só que para eu poder ter essa noção de proporção correta, eu preciso saber interpretar a equação termoquímica de maneira correta. Tá? Pessoal, conseguiram entender, gente, esse exemplo? Ficou fácil? Sim. Beleza. Beleza, gente. Tranquilo, então. Então, vamos lá. Deixa só eu adiantar aqui, ó, cor da tinta, essa, beleza. Então vamos lá. Então, gente, aqui, ó, a mesma questão, tá? As mesmas informações, só que agora a gente vai ter uma questão diferente, na verdade, tá? Eu tenho as mesmas informações contidas aí no problema, só que nós iremos agora para a questão 2, tá? Questão 2. A questão 2, ela pergunta assim, ó, se ocorresse a formação de um mol de gás carbônico na reação que a gente está estudando aqui, ele pergunta agora qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido, tá? Se ocorresse a formação de um mol. Aí, ou seja, eu já vou olhar aqui, gente, ó, agora eu vou trabalhar com gás carbônico. Então, agora eu vou olhar, ó, para esse carinha aqui. Eu não vou mais olhar lá para o etanol, vou olhar para esse cara, tá? E qual a relação estequiométrica que existe aqui? Existe a relação estequiométrica de 2 mol para 1.373, tá? Então, a relação estequiométrica que existe agora é essa, é de 2 para 1.000. Eu não estou botando o nome do composto, gente, só por conta de espaço, eu já estou olhando só para a relação estequiométrica mesmo. Mas quando vocês estiverem fazendo as contas de vocês, é bom colocar o nome do composto para não se confundir, tá? Então, vamos lá. Então, toda vez que 2 mols de gás carbônico é formado nesse processo, são liberados 1.373,
Tá? Coloquei até o sinalzinho de negativo aqui, certo? E aí a questão pede, para mim, qual a quantidade de calor que vai ser liberado ou absorvido quando for formado 1 mol de gás carbônico. A minha equação, ela mostra a quantidade de calor quando é formado 2. E quando é formado 1? Quanto que vai ser? É simples, ó. A relação estequiométrica é de 2 para 1.363. E quando for somente 1 mol? Quando for somente 1 mol, vai ser um Y, da vida, uma incógnita que eu não sei. E a gente vai fazer a mesma matemática que eu fiz anteriormente, ó. Mesma matemática. Vai ser 2 vezes Y igual a 1 vezes 1.373. Então tá aqui, ó. 2 vezes Y igual a 1 vezes 1.373. Então aqui as continhas que eu estou fazendo, ó. Montei já a continha. O 2 estava multiplicando o Y aqui no início, aí depois é para lá dividindo. Aí o mol corta com mol, né? E aí no final vai sobrar somente isso daqui, ó. Y vai ser igual a menos 686,5, tá? E esse menos aqui tá me indicando que a quantidade de calor vai ser liberada, tá? Vai ser liberada. Então, em resumo, na questão aqui, é que a quantidade de calor liberada vai ser a metade do que tem na equação química. Por que vai ser a metade, professor? Porque na equação química eu tenho a formação de 2 mols e liberando esse calor. Na minha questão, eu tenho só 1 mol. 1 mol é a metade de 2. Então, a quantidade de calor também vai ser a metade do que já está lá. Ou seja, era só dividir aquela quantidade de calor por 2 também, que daria certo, né? Então, é basicamente isso. Deixa só eu voltar aqui no chat, alguém escreveu alguma coisa. Isso. O Gustavo está perguntando assim, na prova tem uma questão que fala, escreva as equações termoquímicas e os exemplos não estão na forma de equação, então tem que colocar em equação, né? Exatamente. Eu descrevi o fenômeno, né, o processo, e aí eu quero que vocês escrevam a equação referente a esse processo. Tá? Então tem uma ou duas questões relacionadas com isso mesmo. Pessoal, deu para entender aqui essa segunda parte, gente? Deu para entender? Todos vocês aí? Deixa eu até colocar aqui, ó. Abra o microfone aí, falem, fica mais fácil para mim. Deu sim, professor. Tá. Deixa eu ver o horário aqui. Beleza, então tá tranquilo. Certo. Então agora nós vamos para outro exemplo, só que antes de ir para outro exemplo, eu vou pular aqui e vou falar de um negócio aqui importante com vocês, tá? Tá aqui, ó. Todo mundo tá chegando nessa tabela periódica aí, não tá, gente? Sim. Vocês já ouviram falar de número atômico, massa atômica? Já ouviram falar? Eu acho que sim. E vocês já ouviram falar de massa molar também? Massa molecular, massa molar, essas coisas? Lá em Química 1, talvez? Eu lembro dos outros em Química 1, agora esse dali não. Lembra, não? Não. Isso aí eu acho que a gente viu bem por cima mesmo, nem lembro direito. Foi? Ó, eu lembro que para a turma de vocês, eu coloquei a tabela periódica lá para vocês pelo menos entenderem os símbolos aí. Porque é um dos corações da química, gente, tabela periódica. Então, eu acho que eu tinha que ter colocado para vocês. Mas eu vou explicar pelo menos de cara aqui, tá? Essa aqui, gente, é a tabela periódica. Já a gente vai voltar para a termoquímica, só preciso ensinar isso aqui para vocês poderem entender o que eu vou falar lá na frente. Essa aqui é a tabela periódica. O que é a tabela periódica? É uma tabela que eu pego os elementos químicos e organizo. E organizo de maneira lógica, tá? Tem toda uma lógica envolvida aqui na tabela. Alguém fala assim, professor, que elementos químicos é esse? Elementos químicos aqui, gente, ó, tem elemento químico natural, que a gente encontra na natureza, obviamente, e tem elementos químicos aqui que são artificiais, ou seja, foram sintetizados no laboratório. E à medida que o elemento vai sendo descoberto, ele vai sendo organizado aqui na tabela periódica. Ou seja, ó, percebe ó, que tem um elemento com um nome meio estranho aqui, gente, ó, com o número atômico 118, tá aqui, ó, 118 com UUO. É o último elemento que foi descoberto, pelo menos nessa tabela aqui. Aí, digamos que vocês daqui a uns anos estivessem estudando e descobrissem outro elemento, o elemento químico 119, aí a gente teria que organizar aqui na tabela periódica. Então, à medida que o elemento vai sendo descoberto, eles vão sendo organizados aqui. Aí, alguns nem nome têm ainda, né? E outros têm nomes conhecidos, né? Por exemplo, tem o elemento boro,
Não, tem o elemento Rutherfórdio, que ele é uma homenagem a um cientista que foi chamado, ao cientista Rutherford, que foi um dos caras que desenvolveu a teoria atômica, né? Aí tem uns elementos aqui que tem nomes de cidade, homenagem a cidades dos Estados Unidos, por exemplo, e assim vai. Então, isso são elementos sintéticos, né? Os elementos mais antigos, mais novos, os mais novos que foram descobertos. Só que tem os mais antigos também, né? Os elementos que acontecem na natureza, tá? Então, por exemplo, aqui tem um elemento, ó, PT, é a platina, o AU é o ouro, o HG, mercúrio. Tudo isso são coisas que a gente já ouviu falar, né? PB é o chumbo, o Fe é o ferro, o Cu é o cobre, o Zn, zinco, tudo coisa que a gente já ouviu falar no nosso dia a dia, né? O que mais? Por enquanto só. Ó, cálcio, a gente ouve falar o Ca, o Kzinho é o potássio, o Na é o sódio, o Mg é o magnésio, o Be é o berílio, o Li é o lítio, o H é o hidrogênio, e assim por diante, né? Aí a gente vem para cá, o alumínio, né? O elemento alumínio, a gente ouve falar muito do alumínio. O flúor, a gente ouve falar, o cloro também, o iodo, tem no sal de cozinha, a gente ouve falar bastante. O enxofre, o oxigênio, a gente conhece muito, nitrogênio também. O fósforo, né? Todo mundo vai lembrar da caixa de fósforo. O carbono e assim por diante, tá? Então, que informações que tem aqui na tabela periódica que a gente precisa saber como químico? A gente precisa saber o símbolo do elemento, precisa saber o nome. Não precisa decorar, tá, gente? O símbolo, não. A gente só precisa, na hora que olhar, saber o que significa aquilo. Não precisa decorar, tá? Só que aqui pra gente tem duas informações que o químico precisa saber. Que são esses números que eu estou circulando aqui, ó. Tá vendo? Para esse elemento aqui, o B, que é o boro, estou circulando 5 e estou circulando 10, tá? Esse 5, ele é aquele que a gente chama de número atômico, que é representado pelo Z. E esse 10, ele é aquele que a gente chama de massa atômica, que é representado pelo A. E aí eu vou perguntar assim, professor, o que é o número atômico e a massa atômica? São grandezas que cada elemento químico tem que serve para caracterizá-lo. Ou seja, todo elemento químico tem um número atômico e tem uma massa atômica, tá? Então é importante que vocês aprendam isso, tá? Aqui, quando a gente trata de quantidades dentro da química, quantidades estequiométricas, a princípio, eu não olho para o número atômico. O número atômico está envolvido com outros processos que a gente não vai estudar agora. Quando eu olho para quantidades estequiométricas dentro da química, eu olho somente para a massa atômica, que é o Azinho, tá? Que é esse número aí que está à nossa direita, canto superior direito, né? Canto superior direito, beleza? É a nossa massa atômica. Então, vamos lá. Eu quero que vocês olhem lá para o elemento C, Czinho, e me digam quanto que é a massa atômica desse elemento C. Vocês estão enxergando aí? Não tá dando para enxergar direito, não, mas eu acho que é 12, alguma coisa. Eu acho que é 12,11, se eu não me engano, porque tá um pouco ruim. 12,011. Então a gente vai arredondar para 12, tá? Como é 12,0, a gente vai arredondar para 12. Então o Czinho vale 12. Agora, vocês conseguem enxergar aqui o hidrogênio? Aqui, ó. A massa dele? Tá Exatamente. É só um mesmo. Como é 1,000, a gente vai tratar ela somente como 1. Então aqui, gente, ó, são as massas atômicas dos meus elementos, tá? Dos meus elementos, certo? C. O C vale 12, o H vale 1. Só que do mesmo jeito que os elementos têm massa atômica, as moléculas também têm massa. Então aqui, gente, ó, aqui é só elemento. Aqui é somente elemento, não estou chamando de molécula. Molécula é quando os elementos se combinam para formar uma entidade maior, superior, que é a molécula. Então, por exemplo, ó, vamos aqui, ó. Olhem para isso que eu estou escrevendo aqui embaixo, ó. CH4. Isso aqui, gente, isso aqui é uma molécula, que é a molécula que a gente chama de metano, que é um gás, tá? Molécula de metano. É o metano o nome disso, tá? O que é o metano? É o carbono ligado com 4 átomos de hidrogênio. Então, eu peguei os elementos, combinei para formar uma molécula, que é uma entidade superior.
Ou seja, os elementos como se fossem os tijolinhos e as moléculas como se fosse uma parede já, né? Uma parede, uma analogia meio estranha, mas é para vocês tentarem entender, tá? Então, do mesmo jeito que os elementos têm massa, as moléculas também têm massa atômica. Só que aqui as moléculas não chamam de massa atômica, tá? Massa atômica é a massa dos elementos. As moléculas têm aquilo que a gente chama de massa molar ou massa molecular, né? Já que é uma molécula, então o nome é massa molecular. E como que faz o cálculo, professor? O cálculo da massa molecular, a gente faz o cálculo de acordo com as massas atômicas. Então, por exemplo, ó, o carbono, qual que é a massa do carbono? Que eu sei, que eu olhei lá na tabela periódica, é 12. 12. Quantos carbonos aparecem aqui na molécula? Quando não tem nenhum número aqui embaixo, ó, é porque tem 1. Quando não aparece nada, é 1. Então vai ser 12 vezes 1. E o hidrogênio, professor? O hidrogênio, quanto que é a massa do hidrogênio que vocês viram? Também é 1. Só que vai ser 1 vezes o número que aparece aqui embaixo, que é 4. Então vai ser 1 vezes 4. Então vai ser 12 mais 4, que vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 16. 16 o quê, professor? 16 gramas. 16 gramas barra mol. Ou seja, em 1 mol de CH4, eu vou ter 16 gramas. Então, por isso que é a unidade que a gente chama que é 16 gramas por mol. Ou seja, cada mol de gás metano vai ter 16 gramas. Alguém vai falar assim, professor, a gente foi ver essas informações. Eu usei as informações lá da tabela periódica para poder obter as massas dos elementos, tá? Para poder obter as massas dos elementos. Por exemplo, ó, eu quero que vocês olhem para esse elemento aqui, ó, o elemento O2. O O2 é o oxigênio gasoso, o O2. Agora, se vocês verem aqui, gente, ó, vocês olharem aqui para o oxigênio, a massa dele é 15,999, que eu posso arredondar para 16. Posso arredondar para 16, a massa do oxigênio atômico. Agora, do oxigênio molecular, que é o O2, como que eu calcularia a massa molar? Seria o quê? Seria 16 vezes 2, que é o índice que aparece aqui, ó, vezes 2. Ou seja, estou dizendo que o átomo de oxigênio aparece 2 vezes na molécula. Então, vai ser 16, que é a massa de um átomo, vezes 2. 16 vezes 2 é 32. 32 o quê? Gramas por mol. 32 gramas por mol. Essa é a massa atômica do oxigênio, tá? Então, isso aqui, gente, que eu mostrei para vocês, é como que a gente faz o cálculo de massas atômicas com base nas informações contidas na tabela periódica, tá? Como que a gente faz as massas atômicas com base nas informações contidas na tabela periódica. Deu para acompanhar aí, gente? Deu sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês vão ter aula agora 4 horas, vão? Todos vocês? Eu acho que é para ter de matemática. Se eu não me engano, vai ter de matemática. Tá. Então, se não der tempo, eu paro já já. Deixa eu ver. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para a nossa questão, tá? A nossa questão é essa, ó. Tá? A questão ela vai tratar, gente, ela traz, a nossa terceira questão fala assim, ó, calcule a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 460 gramas de C2H5OH, tá? C2H5OH. Pessoal, como eu sei que vocês vão ter aula, então, gente, eu vou pegar essa questão aqui e vou tentar eu vou gravar e vou mandar para vocês, porque eu não sei se dá tempo de a gente resolver essa questão. Ou vocês acham que dá tempo? Eu acho que sim. Dá tempo? O professor espera 5 minutos para a gente entrar. Então vamos lá. Então a massa molar do meu álcool C2H5OH, ela é 46, tá? Ela é 46. Como que ela é 46, professor? Vocês daqui a pouco, quando terminar a aula, a próxima aula de vocês, eu quero que vocês, inclusive, façam o cálculo com base na tabela periódica para achar essa massa molar, para ver se bate, se realmente é 46. Né? Então, vocês vão fazer esse cálculozinho para a gente depois fazer as contas, tá? De acordo com aquilo que eu fiz, ó.
Carbono, a massa é 12. Hidrogênio, a massa é 1. Oxigênio, a massa é 16. Hidrogênio, a massa é 1. Né? Na verdade, eu já vou fazer aqui para vocês. Ó. Vamos lá. É o C, só para ver se bate. Ó. C2, H5, C2, H5, OH. Então a gente não vai perder. Não vai, eu vou fazer de maneira bem rápida. Ó. A massa do carbono ela é 12. Né? A do hidrogênio é 1. A do oxigênio é 16. Então, vamos fazer as continhas rápidas aqui. Ó. 2 vezes 12 é 24, né? 5 vezes 1, 5. Com esse outro hidrogênio, 6. Então, fechou aqui em 6, né? 24 mais 6, 30, né? 30 eu já tenho. Oxigênio, 16. Então, vou somar 30 com 16. Quanto que é 30 com 16? 30 com 16 é o meu famoso 46. 46 gramas por mol. Então, bateu, né? E aí a questão pede para a gente assim, ó. Calcule a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 460 gramas de C2H5OH. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu sei, primeira relação estequiométrica, eu sei que 1 mol do meu etanol, C2H5OH, 1 mol tem 46 gramas, que foi o que eu acabei de calcular, né? Porque a unidade aqui da massa molar é gramas por mol. Ou seja, em cada mol tem 46 gramas. Então, 1 mol, 46 gramas. A minha questão fala que eu vou queimar 46 gramas, 460 gramas de etanol, que vai dar quanto? Vai dar um número Z, digamos assim. Tá? E aí eu faço a regra de 3 de novo. Z vezes 46 é igual a 1 vezes 460. Quando eu faço essa continha toda aqui, gente, mesmo esquema, eu vou achar um Z igual a 10. Ou seja, 10 o quê? 10 mol. Ou seja, se 46 gramas vale 1 mol, 460, que é 10 vezes mais, vai valer 10 mols. É óbvio, né? Essa conta. 10 mols. Então vamos lá. Só que eu sei que 1 mol, ó, lembrem aqui, ó, 1 mol de etanol libera 1.373 kJ de energia. 1 mol. Só que na minha questão eu estou queimando 10 mols, que é 460 gramas. Então 10 mols vai liberar quanto de energia? Vai liberar um valor K, né? Que eu não conheço. Um valor K, uma incógnita. Faço de novo a regra de 3. 1 vezes K igual a 10 vezes 1.373. Quando eu faço a regra de 3 e faço o manuseio matemático, eu vou achar um K igual a menos, né, 13.730 kJ. Ou seja, se 1 mol libera 1.313, 10 mol vai liberar 10 vezes mais. Então, quanto que é 10 vezes 1.313? É 13.330, né? 13.330. Então, gente, nessa questão aqui, a gente aprendeu a trabalhar não só com mol, a gente aprendeu a trabalhar também com gramas, tá? Com gramas, tá? Então, toda vez que tiver gramas, eu preciso, primeira coisa, aprender a calcular massa molar, para poder relacionar mol com gramas. Porque, geralmente, na equação termoquímica, a minha relação direta é mol e quantidade de energia. Só que se a questão me fornecer a massa, minha primeira missão é transformar essa massa em mol. Então, percebe, ó, que eu transformei o 460, que está aqui, ó, eu transformei ele em mol. Está aqui o 10, ó. Transformei ele em mol. Fiz essa transformação aqui com base na regra de 3. Agora que eu transformei essa quantidade aqui em mol, aí sim eu uso a relação que está sendo mostrada lá na equação termoquímica. Que a relação lá é mol para energia, que eu já tenho desde o início. Então, eu pego os meus 10 mols que eu acabei de calcular aqui e vou achar o valor da incógnita K, que vai ser uma quantidade de energia envolvida. Tá? Então, por isso que é importante vocês aprenderem a calcular massa molar para poder achar a quantidade da substância que vocês têm em mol. Tá? Porque, por exemplo, a questão pode dar... Eu tenho 3 kg de uma substância. Aí você tem que transformar aqueles 3 kg em mol para poder fazer a relação estequiométrica corretamente. Beleza, gente? Tranquilo? Tá tranquilo. Pessoal, então é o seguinte, ó. Eu vou encerrar aqui a nossa aula. Deixa só eu encerrar aqui a apresentação. Vou encerrar a nossa aula aqui, gente. E aí vocês tentem começar, quem não começou, e quem já começou, tentem terminar essa prova, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. De preferência, mandem no WhatsApp, tá? No Classroom é mais complicado, mas se quiser mandar no Classroom também fica à vontade, mas de preferência no WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que for aparecendo aí de hoje para amanhã, então tentem terminar, beleza? E todas as questões, se aparecer dúvida também, vocês devem consultar os vídeos, os slides, que todas as questões, elas, como eu falei, elas foram conteúdos que a gente viu em sala,
tá? Em sala. Então, não tem nada de bicho de sete cabeças lá, beleza, gente? Então, uma boa tarde para vocês aí, uma boa aula para vocês, boa semana, bons estudos e até a próxima, gente.